Bem-vindo à aula de controles da biblioteca javax.swing. Agora que você já sabe construir as suas próprias interfaces gráficas, com layouts e tratamento de eventos, vamos preencher essas interfaces com alguns controles. Por enquanto, nós trabalhamos apenas com o controle JButton, mas nós temos uma grande lista de controles disponíveis para você. Nessa aula, vamos trabalhar com o controle JLabel, que indica um texto dentro da sua janela. Então, para essa aula de hoje, crie uma classe controleLabel. Com o método main. Novamente, vamos transformar a nossa controleLabel em uma janela, estendendo o JFrame. Vamos construir o seu método construtor e chamar esse construtor no seu método main. Chame o construtor de JFrame, informando o título da sua janela. Defina a operação padrão de fechamento. O tamanho da sua janela. E a visibilidade como true. Perfeito. Agora, você pode chamar o seu container e vamos criar os nossos controles de label. Então vamos lá. Os nossos labels podem ser criados com a classe JLabel. Tá? Eu vou criar um label simples aqui, contendo apenas um texto. E um tooltip. O que é um tooltip? É um texto que aparece quando você passa o mouse por cima desse controle. Perfeito. Agora, nós podemos adicionar esse label ao nosso controle, ao nosso container, aliás. Então, eu vou adicionar ele. No nosso container, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir um flow layout ao nosso container. E vou adicionar esse label simples ali dentro. Então, aí está. Aqui está a nossa janela com um label bem simples, que quando eu passo o mouse por cima dele, ele me apresenta o texto meu tooltip. Vejam aí, dentro dessa caixinha azul. Além disso, nós podemos criar labels um pouco mais elaboradas. Então, vou criar aqui um label com uma fonte diferente. Uma fonte é definida pela classe fonte. E aqui, a nossa fonte pode conter a família da fonte
Tá? Lembre-se sempre de importar essas classes. A classe fonte está dentro do pacote Java AWT. E a fonte ela é composta aqui de uma família. Então, vou colocar a família serif. Eu posso definir alguns atributos para essa fonte, como, por exemplo, bold. Poderia colocar itálico ainda e separar por esse travessão aí. Fonte.itálico. E também posso definir o tamanho da fonte. Agora, eu posso definir a fonte para o meu label com o método setFont. Aí está. Podemos ainda, para label, definir cores para o nosso label. Então, vou pegar aqui da classe color a cor blue. E agora eu vou adicionar no nosso container esse outro controle. E aí está. Uma outra label, agora com uma cor azul, uma fonte serifada, em negrito e em itálico. Agora vamos ver um recurso um pouquinho mais avançado. Eu vou utilizar agora um label com uma imagem. Eu tenho aqui uma imagem de uma lâmpada. E eu vou colocar essa imagem lá dentro do nosso pacote GUI. Vou criar um diretório dentro desse pacote, chamado fotos. E dentro desse diretório eu vou colar aquela imagem. Então tá aí. A nossa imagem, luz.png. Agora eu quero utilizar essa imagem dentro de uma label. Então, vou criar aqui o nosso JLabel novamente. New JLabel. E dentro dessa label, eu vou colocar aquela foto, que é, na verdade, um objeto do tipo ImageIcon. Tá? New ImageIcon, para criar essa imagem. E esse ImageIcon, ele recebe aqui uma série de parâmetros. Um deles é essa URL location. A gente consegue encontrar a localização daquela imagem que está no mesmo diretório da nossa classe da seguinte maneira. Você pode recuperar a classe controle label getClass. Através desse método, você consegue recuperar arquivos que estejam no mesmo diretório dessa classe ou próximo dela, relativamente a ela. Então, vou pegar aqui um getResource para recuperar aquele objeto do tipo URL. E aqui dentro eu vou informar a posição relativa daquela imagem em relação a essa classe aqui, controle label. E a posição relativa dela é... Aqui está a nossa controle label. Então, no mesmo nível da controle label, nós temos o diretório fotos e dentro dele, luz.png. Então, vamos colocar aqui fotos barra luz.png. E aqui nós criamos um ícone com aquela imagem. E eu posso passar aqui na nossa JLabel exatamente um objeto do tipo ImageIcon. Então, aí está. Agora, eu posso colocar esse outro label
no nosso container principal. E aqui está a nossa janela com um label simples, que tem um tooltip, um label com uma fonte diferenciada e um label com uma imagem. Então, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Até lá!